Este final de semana, nós estamos fazendo um exercício de meditar sobre 3 pontos, né? Ou três coisinhas aí que aparecem na nossa liturgia, de forma especial na comunicação entre a primeira leitura e o Evangelho. A gente sempre recorda, né, aos cristãos católicos a importância de prestar atenção na nossa liturgia, porque essa liturgia ela não está aí jogada de qualquer forma, ela tem uma intencionalidade por detrás, né? Então a primeira leitura sempre dialoga com o Evangelho, né? E o Salmo é uma espécie de dobradiça que faz isso aqui, ó, nos faz olhar para a primeira leitura e nos faz olhar para o Evangelho. Esta é a lógica, ou melhor dizendo, a teológica da liturgia. Então, querem descobrir o tema do dia? Olhem o refrão do Salmo. Vamos cantar o refrãozinho do Salmo? Não sei se o rapaz está por aí. Está bebendo água. Quando eu peço, ele sai para beber água, tadinho, né? Gente boa. A gente vai cantar o refrão do Salmo daqui a pouquinho. Mas você está aqui, deixa eu pegar uma colinha aqui que não precisa. A gente reza o refrão do Salmo. Olha para vocês verem o que nos diz o refrão do Salmo de hoje. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a pessoa que é curada e que de alguma forma se coloca em evidência é um estrangeiro, né? Então, como é que diz mesmo? O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. A primeira leitura é um sírio, né, que é curado da lepra. Não na segunda leitura, na primeira leitura. E no Evangelho nós temos um samaritano, né? Então a primeira mensagem que a gente poderia pensar, né, que fica aí dessa comunicação entre a primeira leitura e o Evangelho, essa cura do estrangeiro, é justamente essa ideia da não posse de Deus. Israel é o povo escolhido para revelar às nações a justiça de Deus, mas não é um povo escolhido para ser dono de Deus. Então isso é muito importante. A cura que acontece tanto na primeira leitura, quanto a cura que acontece no Evangelho, de 2 estrangeiros, e no Evangelho quem volta, né? 10 são curados, mas quem volta para dar graças a Deus é o samaritano, então o estrangeiro, vai dizer para a gente isso, né? Recordar que a graça de Deus está disponível para todos os povos, independente de raças, né? Isso, cor, independente, vamos dizer assim, da cultura. A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, né, que a gente poderia dizer não somente do Evangelho, mas da tradição judaico-cristã, é que o Deus revelado a Israel não é Deus só de Israel, é Deus de todos os povos, né? Por isso que o refrão do Salmo diz: o Senhor, né, revelou, fez nascer a salvação, fez surgir a salvação, mas a todas as nações manifestou a sua justiça. Então isso é muito importante. É o primeiro recadinho que a gente gostaria de frisar para vocês, né? Talvez neste tempo de exclusivismo, em que algumas pessoas pensam que são donas de Deus, ou que possuem a Deus, né? Ou ainda se arriscam a dizer, alguns deles, que, vamos dizer assim, que Deus é exclusivo daquela religião, né? A gente sabe que nós temos uma revelação na tradição cristã, nós respeitamos toda essa questão da revelação, né? É a nossa fé, mas jamais nós poderíamos prender Deus àquilo que nós cremos ou a uma forma de manifestação. Por isso que existe uma questão na teologia, está longe de nós, que chama diálogo interreligioso, né? Todas as religiões trabalhando, por exemplo, pela paz no mundo. A gente está um pouco longe disso, porque até o diálogo ecumênico está difícil, né? O diálogo ecumênico é entre os cristãos. E nós não nos entendemos. Não nos entendemos. Já lá no século IV, depois de Cristo, nós já tivemos aí os primeiros cismas entre os patriarcados, né? Entre os 4, 5 patriarcados que existiam naquele tempo, né? Então, mas é importante, né? Então essa primeira mensagem, pensar assim, né? Essa cura que acontece a 2 estrangeiros é para dizer: Deus não é exclusivo de uma cultura ou de uma religião. Isso é muito importante para nós, né? E é um risco muito grande, né, a gente pensar que a nossa fé detém ou manipula Deus, como se Deus estivesse em suas mãos. Então isso é muito complicado.
Segunda coisa que aparece, que eu falei que eram 3. Quando Naamã recebe a cura, lá na primeira leitura, não sei se vocês perceberam, ele fica encantado, né? Mas ele fica tão encantado com esse Deus que o curou, que ele quer dar ao Eliseu, que é o profeta, um presente. Ele quer dar a Eliseu um presente. Eliseu não aceita. Ele diz assim: então me deixa carregar um pouquinho dessa terra aqui que vocês têm, porque de agora em diante, lá na minha nação, né, lá no meu país, para adorar a Deus, eu quero me recordar dessa terra e vou espalhar essa terra aí, né, vamos falar assim, talvez no lugarzinho lá no santuário, para poder prestar culto a este Deus. Mas o que está por detrás disso? Esse pedir a terra de Israel para levar para o país. Mais do que entrar aqui em simbologias variadas que poderiam ter, eu queria frisar como segundo ponto dessa meditação o encantamento de Naamã, que passa pela experiência do Deus de Israel, mas passa pela experiência que ele teve com Eliseu. A experiência que ele teve com o Deus de Israel via o profeta Eliseu o deixou encantado. E aí durante esse final de semana, em todas as missas, nós estamos fazendo essa reflexão, né? A reflexão é única, com a pergunta direcionada ao coração de cada um, mais ou menos assim: assim como Naamã ficou encantado, né, com a fé de Eliseu, nós somos capazes de encantar alguém com a nossa fé? A nossa fé encanta ou espanta? E não é uma pergunta difícil, né, de ser assimilada, mas é uma pergunta muito importante para nós. Que diferença vocês fazem na vida do outro com a fé que vocês professam? A sua fé encanta ou espanta? Naamã ficou encantado. E ele recebeu uma cura que não foi só exterior. Recebeu uma cura interior, que é um processo de conversão. Ele ficou encantado. Tão encantado que queria levar a terra de Israel. A sua fé encanta ou espanta? Pergunta importante. As pessoas que se aproximam de vocês, ao perceber que vocês são cristãos, ficam encantados ou espantados com o discurso de vocês, com a fala de vocês? O que nós provocamos nas pessoas? Encanto ou espanto? É uma boa reflexão, inclusive para ver se o nosso culto é verdadeiro ou é falso. Porque o verdadeiro culto a Deus atrai as pessoas, encanta e não espanta. É uma pergunta importantíssima que de repente deixa alguém desconcertado. Porque de repente, né, ao olhar para o nosso coração, ao olhar para a nossa prática, a gente vai perceber que a nossa prática de fé acaba afastando pessoas ao invés de aproximar, né? Pode ser que aconteça isso. Óbvio que em algum momento, quando nós nos posicionamos a partir da nossa fé, a gente pode criar uma indisposição, né? Porque não vamos agradar todas as pessoas e não se trata de fazer discursos que agradam. Mas a experiência de fé em si devia encantar e não espantar. Que um ou outro, né, se espante ou fuja de nós em algum momento, pode acontecer. Agora, isso deveria ser uma exceção. Via de regra, a nossa fé deveria encantar pessoas. As pessoas gostam de ficar perto de vocês? É importante, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante para nós. Ela é simples, mas ela é uma espécie de termômetro, né? Ou seja, a minha vida de fé encanta ou espanta pessoas. Terceira e última coisa, para a gente terminar a nossa homilia, olha para vocês verem o que acontece no Evangelho. No Evangelho, quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? E Jesus, quando este volta, né, Jesus diz assim para ele: o que aconteceu? Só você voltou e 10 foram curados. Só você voltou para prestar culto. E aí ele se ajoelha diante de Jesus, Jesus fala essas palavras e depois diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? Então, no Evangelho de hoje, salvação não é cura e cura não é salvação. A outra pergunta que eu coloco para vocês é:
O que é que vocês andam procurando por aí? Cura ou salvação? Prestem atenção, porque hoje mais do que nunca, as religiões andam vendendo curas. Tal de vender cura financeira então, vem cá, traz a sua carteira de trabalho que o Senhor vai te abençoar. 10 foram curados, 1 foi salvo. O que nós andamos buscando? Cura ou salvação? Não é a mesma coisa. Porque por mais que nós sejamos curados nessa dimensão de alguma coisa, morreremos. Sim ou não? É óbvio, né, gente? É óbvio. Toda cura aqui é passageira, não existe cura eterna aqui nessa terra. Nós envelhecemos, nós adoecemos. Então prestem muita atenção. Muitas pessoas estão inflacionando esse discurso da cura, e ao inflacionar esse discurso da cura, está nivelando por baixo a experiência da fé. Não significa que pelo mistério de Deus uma ou outra pessoa receba a graça de uma cura, né? Hoje eu falava pela manhã, tive que voltar para o Brasil porque minha mãe morreu de pancreatite, e eu rezei para que ela fosse curada, não recebeu a cura, e eu sou padre do mesmo jeito. Qual que é o problema? Né? Jesus vai dizer assim, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino. Por quê? Porque de repente esse Senhor, Senhor, não tem uma reta intenção por detrás daquele que diz, né? Um só voltou. Os que não voltaram fizeram de Deus a sua muleta. E muitas pessoas usam Deus como uma muleta. Bom, já fiquei curado, dispenso a muleta e sigo a vida. O que voltou foi aquele homem que foi capaz de reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida e da sua história. E por isso, ele não recebeu uma simples cura, mas recebeu a salvação. Isso é muito importante para nós. Não é difícil de entender. Às vezes é difícil de a gente vivenciar isto. E aí eu termino a homilia dizendo assim para vocês. Quando nós compreendemos que o paradigma da salvação é maior do que o paradigma da cura, mais do que dizer maior, eu diria mais profundo que o paradigma da cura, nós somos capazes de entender inclusive as nossas lepras e as nossas mazelas e abraçar a nossa cruz, percebendo que do ponto de vista da fé, o que nos espera é maior do que os alívios passageiros, por exemplo. Então a gente encontra uma Dona Maria sofrendo na cama. Como é que você já está, Dona Maria? Ah, eu estou muito bem, padre. Cheia de feridas, não anda mais, mas está muito bem. E encontramos pessoas com uma fé infantil ou infantilizada, igual criança birrenta, que briga com Deus porque Deus não deu o que ele queria. Nós temos muita fé infantilizada. Assim como o papai e a mamãe negam o sorvete para a criança no shopping, ela faz birra, né? Fazendo uma comparação assim, um pouco grosseira, né? Nós também temos pessoas, né, que, inclusive aquilo que nós chamamos de ateísmo ingênuo, parte disso. Ah, não acredito em Deus porque tem fome no mundo. Não acredito em Deus porque eu rezei e a minha mãe não ficou curada. Isso se chama ateísmo ingênuo, né? Infantil, uma fé infantilizada. Então é muito importante a gente tentar sair do paradigma da cura para alcançar o paradigma da salvação. Isso é muito importante para nós. Fica aí então essas 3 reflexões, né? Peçamos ao Senhor que possa colocar no nosso coração a sua sabedoria e que assim nós possamos ir crescendo na fé, fazendo a experiência daquele que volta e fazendo também a experiência de Naamã, narrada na primeira leitura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.